Graça e paz, meus irmãos. A nossa meditação hoje está lá em Salmo 34:7. O anjo do Senhor cerca com sua proteção e livra quem ama a Deus. O nosso título é 3 anjos pedem carona. A história a seguir foi narrada pela professora Lígia de Oliveira, esposa do pastor Enoque de Oliveira, em seu livro Na Trilha dos Pioneiros. Tentarei resumi-la. Tudo aconteceu quando o pastor Léo Howell, missionário adventista, navegava com sua lancha médico-missionária pelo rio Amazonas e seus afluentes, atendendo as pessoas carentes da região. Estava ele singrando as águas do caudaloso Amazonas diante de qualquer povoado quando passou por essa experiência inesperada. É necessário ressaltar, porém, que não desconhecendo os muitos perigos que o espreitavam em cada ponta ou curva do rio, o pastor Léo não ignorou a proteção divina. Em várias ocasiões, ele sentiu bem de perto a ajuda sobrenatural dos anjos de Deus. Sem saber como nem de onde, surgiu ao lado de sua lancha luzineiro uma canoa com 3 pessoas desconhecidas que pediram ao pastor Halloway permissão para amarrar a pequena embarcação à lancha, pois estavam muito cansados de tanto remar. O barquinho foi amarrado à lancha e 2 dos seus ocupantes subiram enquanto um ficou na canoa. Então os 2 que subiram a bordo aproximaram-se do pastor Léo e começaram a conversar sobre coisas triviais da região, como clima, animais, peixes e perigos próprios dos rios, quando repentinamente um deles gritou: "Cuidado!" e, tomando o leme, desviou rapidamente a luzeiro de sua rota. Assustado, o pastor Léo ficou sabendo que a coloração da água na direção aonde iam indicava grandes formações rochosas no fundo do rio. Houvesse seguido a rota, em poucos segundos teriam ido de encontro às rochas e talvez tivessem perdido não apenas a embarcação, mas também a vida. Em seguida, sem dar explicações em que se houvesse alguma casa nas imediações, aqueles 2 homens voltaram à canoa, desamarraram-na e começaram a remar. E como que num toque de mágica desapareceram misteriosamente. Então Jack, o filho do pastor Hallowell, gritou para o pai: "Os homens desapareceram." Passado o impacto do acontecido, todos foram unânimes em reconhecer que aqueles homens eram anjos enviados por Deus para livrar o pastor Hallowell e sua família de uma tragédia fatal. A nossa reflexão está em Atos 12:11. Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou. Ah, meus irmãos, Deus envia anjos. Muitas vezes Deus envia anjos para nos guardar e proteger. Às vezes a gente não vê, a gente nem imagina, mas eu já tive uma experiência dessa. Ah, como Deus é bom. Um dia, numa estrada, o nosso carro estragou e não tinha ninguém que passasse por ali. A gente já tinha andado umas 2 horas sem ver ninguém. Os pneus do carro haviam furado. Só havia um pneu que prestava. E de repente, a gente ficou sem saber o que fazer, sem ter ninguém que passasse por ali. Era uma estrada erma, deserta, e eu orei a Deus. Naquele mesmo instante, eu pedi a Deus que enviasse alguém para nos ajudar, que Deus fizesse alguma coisa, porque a gente não conseguia fazer nada. Não tinha como ir nem para frente, nem para trás e não passava ninguém. De repente, num piscar de olhos, apareceu um carro, do nada, e nos ofereceu ajuda. Aquilo para mim foi um milagre de Deus, porque foi assim, algo do céu mesmo, porque durante umas 2, 3 horas de viagem a gente não tinha visto ninguém passar naquele lugar. E de repente, na minha oração, na minha pequena oração, na minha pequenez, Deus enviou o seu anjo para nos ajudar. Essa pessoa foi até outra cidade conosco. Essa pessoa nos acompanhou, esperou o estabelecimento abrir, porque eles fechavam na hora do almoço, voltou com a gente até o nosso carro. Nós queríamos pagar, ele não quis receber de forma alguma. E de repente ele foi embora e a gente nunca mais o viu. Ah, como Deus é bom, e Ele envia anjos ministradores a nosso favor, sim. Se a gente acreditar, Deus é poderoso para enviar os seus anjos para nos guardar. Vamos orar pedindo a Deus todos os dias que envie os seus anjos protetores. Pai querido, Deus bondoso, eu sei que o Senhor nos ama e por isso o Senhor cuida de nós em todos os detalhes. Todas as vezes que a gente pede ajuda e confia no Teu poder, o Senhor envia os seus anjos a nos guardar, a nos livrar, a nos proteger. Ah, Pai, como o Senhor é bom. Como o Senhor é maravilhoso. O Senhor já enviou anjos a meu favor muitas vezes. E todos os dias eu te peço, Pai, por favor, envie os Teus anjos para me guardar em todos os meus caminhos.
Por onde quer que eu for, que os teus anjos protetores me acompanhem. Vá à frente de tudo que eu fizer, Pai. Fica comigo, eu preciso de Ti. Perdoa os meus pecados, é o que eu te peço e te agradeço. Em nome do seu Filho amado, Jesus. Amém, Senhor.